Salmo 37, versículo... Vamos ler a partir do primeiro versículo. Amém? Todos acharam? Diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Amém? Amém, irmãos? Só até aqui por enquanto. Eu estava meditando nesse versículo, não é? E comecei a estudar um pouquinho sobre isso, sobre deleitar-se no Senhor. Amém, irmãos? Deleitar tem o sentido de ter prazer, não é? De você se alegrar em Deus, não é? Deleitar-se, ter satisfação, deliciar-se, não é? Em Deus. E essa é uma coisa que está meio fora de moda nesses dias, não é? Muitos até têm buscado o Senhor, têm até buscado a Deus, mas colocar nosso prazer, a nossa alegria em Deus é algo que muitas vezes a gente não alcança, não é? A gente coloca, nossas expectativas estão em tantas coisas, em conquistar tantas coisas, que a nossa alegria muitas vezes está nisso, não é? Naquilo que nós ainda estamos para conquistar, em coisas materiais, não é? Em coisas que são da nossa alma, mas muitas vezes não temos aprendido a nos deleitar no Senhor. Amém? E eu quero meditar um pouquinho nisso nessa noite, porque aqui está um segredo poderoso para a gente ter alegria. Amém? E depois a promessa, né? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? São duas coisas que Deus concede para para a gente, né? Essa oportunidade primeiro de nos deleitarmos nele, e depois de Deus satisfazer os desejos do nosso coração. Amém? Aqui quem escreve esse salmo, né, é Davi. E ele nos dá esse conselho, né? Porque Davi era um adorador, né? Essa é uma característica de um adorador, não é? Para alguém realmente adorar a Deus, ele tem que ter prazer em Deus, né? Deus tem que ser a sua maior alegria. Essa é uma característica de um adorador. E Davi pode falar isso, né, com propriedade, porque ele era realmente um adorador. E aqui ele está dizendo, né, nesse salmo, tá, e nos aconselhando a nos deleitar, a deleitar o nosso coração no Senhor, a nos agradarmos dos seus caminhos, a conhecermos a sua palavra, obedecermos às suas verdades e nos dispormos à sua obra. Amém? Amém, irmãos? Deleitar-se no Senhor faz com que tenhamos disposição, não é prioritária de estarmos com Deus e de agradá-lo. Amém? Amém, irmãos? A palavra diz que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. Amém? Se Deus é realmente o teu maior prazer, né? Se Deus é a tua maior alegria, o teu coração certamente vai se voltar para Ele, não é? E você vai ter prazer em fazer a sua vontade, né? Esse vai ser o seu maior prazer, não é? Como eu estava dizendo, a gente tem aprendido a se deleitar em tantas coisas, né? Muitas vezes na comida, né? Muitos sabem bem como saborear uma boa comida, né? Ter prazer, né? Você já viu a cara de alguém quando está comendo uma coisa bem gostosa,
né? A pessoa expressa aquela satisfação, né? A pessoa né, tem um prazer muito grande, né? É um êxtase até, quando alguém está comendo uma coisa que gosta muito, né? Às vezes tem gente que é mais comidas salgadas, né? Uma picanha, né? Um churrasco de picanha, não é? Um filé mignon, não é? O cara chega a virar o olho, né? De comer um filé mignon assim, bem temperado, né? Bem recheado, não é? E a gente aprendeu a ter prazer nessas coisas, a se deleitar nessas coisas, não é? Muitos têm mais prazer nas coisas doces, né? Numa torta, num sorvete, não é? É um prazer máximo da pessoa. Tem até gente que busca esse prazer até para fugir de algumas coisas da vida, de alguns momentos de tristeza e de decepção. Até por isso que muitas pessoas acabam se refugiando na comida, porque a comida dá prazer para o ser humano. Mas nessa noite, irmãos, eu quero dizer que Deus tem que ser o nosso maior prazer. A gente tem que aprender, não é? A ter prazer, a se deleitar em Deus, não é? E isso vai trazer algo, não é? Algo muito, muito poderoso na nossa vida. Amém? E eu coloquei aqui muitos, né, em outras coisas, viagens, né? Tem gente que se deleita em estar em algum lugar lindo, maravilhoso. Realmente isso dá prazer, não é? Mas e o prazer em Deus? Não é? Como a palavra de quinta-feira aqui, que a Paula ministrou, não é? Quanto dura um prazer da nossa carne? Quanto dura um prazer, muitas vezes, do pecado, não é? Quanto dura o prazer do pecado? Dura um momento, mas depois vem o gosto amargo, não é? Vem aquele peso, a culpa, não é? Não é assim? Quando a gente, comete algum erro, algum pecado, é assim que acontece na nossa vida. Tem consequência, tem um momento de prazer, mas depois tem uma consequência pesada e dura, não é? Mas as coisas de Deus não, né? O prazer de comer uma boa comida é bom, mas ele passa. E depois? E se a nossa alegria estiver só nessas coisas? Como vai ser a nossa vida? Será que vamos ser alegres? Vamos ser felizes? Amém? A palavra de Deus diz assim: se a nossa esperança está apenas nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis da terra. Somos os mais miseráveis. Se a nossa alegria, o nosso prazer, irmãos, estiver apenas nas coisas desse mundo, somos miseráveis. Porque na verdade não vamos ser verdadeiramente alegres, não vamos ser realmente felizes, nunca vamos alcançar realmente uma plena satisfação na nossa vida. Por isso que essa palavra hoje é para a gente aprender a se deleitar no Senhor. Amém? A se deleitar no Senhor. Amém? Isso é uma bênção na nossa vida, não é? E a palavra diz que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores, né? As coisas de Deus realmente trazem uma coisa boa, não é? Um prazer na nossa vida, e não tem consequência, não tem depois dor e sofrimento. Amém? Então, irmãos, este é o segredo para uma vida abundante. Amém? A gente aprender a se deleitar nas coisas de Deus. Amém? E o que é isso, né? Aprender a se deleitar em Deus é se deleitar, sabe, na grandeza de Deus, sabe, em tudo que Deus é, na paz que Ele nos dá, na alegria que Ele nos dá, não é? Em tudo que Deus nos dá, na salvação, na vida eterna, não é? E olhar para as obras de Deus e se alegrar, isso é aprender a ter prazer. Amém? E certas coisas, irmãos, a gente disciplina, a gente tem que aprender, não é? Disciplinar a nossa alma, o nosso espírito para fazer certas coisas, não é? Tem gente que não come, não gosta de comer legumes, que não gosta de comer
salada, não gosta de comer coisas que fazem bem, não é? Mas já outros que têm um prazer. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ele falou, entre se colocar na minha frente uma salada, uma carne, qualquer carne, e um doce, eu prefiro a salada. Não é estranho? Não é? Para a maioria é estranho, né? Não, eu prefiro a carne, ou eu prefiro o doce. Tem gente que prefere doce do que comida. Mas essa pessoa, não é? O ser humano aprende certas coisas, e ele começa a ter prazer naquilo. Tem gente que odeia, não come nem alface, mas tem gente que tem prazer e se deleita numa boa salada. E assim também é com as coisas de Deus. Amém? A gente precisa aprender a se deleitar, ter prazer nas coisas de Deus, abrir os nossos olhos. E eu creio que é um caminho, sabe? A gente vai aprendendo, e quanto mais a gente tem, não é, esse prazer, mais coisas Deus vai revelando, mais nós vamos sabendo das grandezas de Deus, que estão ocultas às vezes aos nossos olhos. Deus vai revelando, à medida que a gente vai aprendendo a se deleitar nele, nas coisas dele, não é? Então, essa é um conselho de Davi, mas podemos até dizer que é um mandamento de Deus, né? Uma palavra que Deus dá, que falou através da boca de Davi, vindo de Deus. Deleita-te no Senhor, não é? Deleita-te nas minhas coisas, nos meus caminhos, e você vai ter alegria, não é? Amém, irmãos? Nossa vida com Deus precisa ser cheia de alegria. Amém? E às vezes a gente não descobriu ainda que uma vida com Deus pode ser prazerosa, pode ser cheia de alegria. Amém? Paulo diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Como é que pode isso? Parece que muitas vezes na nossa carne parece que as coisas de Deus são pesadas, os mandamentos de Deus são pesados para nós. Mas Paulo diz que não, que os mandamentos de Deus não são pesados. Quando o seu coração está nele, é prazeroso, não é um fardo, não é um peso, mas é um prazer. Amém, irmãos? Então, essa alegria que Deus quer dar para a gente. Amém? Alegria em amá-lo, alegria em conhecê-lo, em obedecê-lo, em desfrutar da sua comunhão e do seu amor. Amém? Amém, irmãos? Deus deve ser o nosso maior prazer, não é? Motivo de júbilo, motivo da nossa canção e da nossa festa. Amém, irmãos? Só Deus deve ocupar esse lugar na nossa vida. Só Deus pode ocupar esse lugar, não é? Esse lugar de primazia no nosso coração. Só Deus deve ocupar esse lugar. Amém? Nada mais pode ocupar esse lugar que dá maior prazer na nossa vida. Mas Deus tem que ser esse lugar, senão nós vamos trazer tristeza. Senão nossa vida vai ser cheia de frustrações. E quando a gente coloca a nossa expectativa, que a nossa alegria, vai estar quando eu conquistar isso, quando eu casar, quando eu conquistar a faculdade, quando eu comprar o carro. Irmãos, tudo isso é passageiro. Depois que você conquistou, perdeu a graça, né? Você pode até desfrutar, mas se você achar que só isso vai trazer alegria para você, é um falso, é um engano. Não vai ser realmente um prazer, uma alegria. Amém? Mas Deus pode ser essa alegria constante na nossa vida. Amém? Conhecê-lo é a experiência mais empolgante do universo. Amém? Amém, irmãos? Você crê nisso? Que conhecer a Deus pode ser a experiência mais empolgante que algum homem pode encontrar nesse universo? Não é descobrir uma praia, não é? Uma praia deserta, não é descobrir uma praia não é maravilhosa, que ninguém ainda descobriu. Não é isso. O prazer maior que pode haver nesse universo, a experiência mais empolgante que pode haver nesse universo é conhecer a Deus. Guarda isso no teu coração. Não vai ter nada nesse mundo, nessa vida, que vai ser mais empolgante do que ter uma experiência de conhecer realmente Deus na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Ao contemplar cada beleza da sua glória, não é, vão brotar brados de louvor no nosso coração,
regenerado, porque Deus é perfeito e santo, não é? E totalmente satisfatório para nós. Amém, irmãos? Deus é bom, Deus é justo, Deus é amável. Amém? A palavra diz: a misericórdia dele dura para sempre, não é? Ele é o nosso grande Senhor e grande Salvador. Então, por todas essas coisas, não é? Conhecer a Deus é a coisa mais, é a experiência mais maravilhosa que o homem pode ter. Amém? E esse versículo, né, do Salmo 37:4, ele também vem com essa promessa, não é? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Mas eu creio, irmãos, que essa não vai ser, quando a gente realmente aprender a ter prazer nas coisas de Deus, nós não vamos depender de Deus satisfazer o nosso coração, porque o nosso coração vai estar já completo, nosso coração vai estar plenamente satisfeito, porque quem realmente se deleita em Deus está plenamente satisfeito. Amém, irmãos? E quando Deus trouxer alguma coisa que você queria tanto, né, que você pedia tanto para Ele, não é? Vai ser assim como um bônus, vai ser assim como algo que vai vir, um extra que vai acontecer na tua vida, mas não que você vai ficar dependendo daquilo. Deus vai te satisfazer cada dia. Amém? Enquanto você tem prazer nele, enquanto seu coração está nele, a sua alegria está nele, Ele vai te satisfazendo, Ele vai suprindo isso, não é? Toda a sua vida, não é? Ele vai derramando alegria no seu coração. Amém, irmãos? Mas eu creio que não deixa de ser uma promessa poderosa essa, não é? Você, quando volta o seu coração para Deus, para buscar Deus, Ele vai estar trabalhando a seu favor. Amém, irmãos? Amém? Esse é um princípio poderoso, não é? Mas às vezes a gente fica, não é, fazendo um esforço tão grande para alcançar todos os nossos sonhos e os desejos do nosso coração, e às vezes a gente fica frustrado, não é? A gente tenta pela nossa força alcançar, não é, aquele desejo maior da nossa vida, e parece que essa é a nossa prioridade, e talvez seja por isso que muitas vezes Deus não atende, não responde certas coisas na nossa vida, porque o nosso coração não está realmente nele, mas apenas naquilo que Ele pode fazer por nós, apenas não é com interesse daquilo que Deus faça alguma coisa na nossa vida. Mas essa palavra aqui que Davi dá, não é? Esse conselho que Davi dá para nós é assim: coloca toda a sua alegria em Deus, coloca toda a sua expectativa em Deus. Amém? E deixa que Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Depois Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Amém, irmãos? Mas o que Ele diz é: ocupe-se primeiramente em se deleitar no Senhor, e Ele vai trabalhar em seu favor. Amém? Amém, irmãos? Então, nós precisamos aprender isso, não é? Nós temos que experimentar isso da parte de Deus, não é? É um exercício que nós precisamos fazer. A gente vive muitas vezes frustrado, porque o nosso coração está, Deus vai fazer isso, Deus tem que fazer isso na minha vida, e a nossa alegria está apenas nessas coisas. Eu estou buscando a minha bênção, eu estou buscando a minha bênção. Irmãos, a gente precisa buscar primeiro o Senhor, a gente precisa primeiro, a nossa alegria primeiro tem que estar nele, não depender de coisas que Deus vai fazer, não é? Senão a gente vai viver uma vida inteira, não é? Muitas coisas na nossa vida Deus demora 20, 30 anos para fazer, e você vai viver esperando isso para você ser alegre? Deus está dizendo isso para você nessa noite. Tenha alegria todo dia em Deus, amém? Tenha prazer em Deus, porque Ele vai trabalhar a teu favor, que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Amém, irmãos? Eu creio que isso é uma experiência, porque quando Deus está dizendo que Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração, isso fala de intimidade. Amém, irmãos?
quando a gente aprende a ter prazer em Deus, a gente vai desfrutar de uma comunhão perfeita com Ele. Amém? Nós vamos ter intimidade com Deus, a ponto de Deus não só saber os desejos do nosso coração, mas também de satisfazer, de cumprir, de atender o desejo do nosso coração. Então isso fala de relacionamento, isso fala de comunhão com Deus, isso fala de intimidade com Deus. Eu tenho tanto prazer em Deus, estou tão ligado com Deus, eu tenho tanto prazer em agradar a Deus, que Deus também tem prazer em satisfazer o desejo do meu coração. Amém? Amém, queridos? Então, esse é um segredo que Davi tinha. Esse é um segredo que Davi está nos ensinando. Ele aprendeu isso, não é? E Davi era um homem que buscava o Senhor, que era, a palavra diz que era um adorador, um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi se tornou essa pessoa? Porque o coração dele estava voltado em Deus. A alegria dele estava em Deus. Isso fez dele um adorador. Isso fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então eu quero dizer para você que aprender a ter alegria em Deus transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. Amém, irmãos? Quem tem essa alegria em Deus, certamente não é aquela pessoa que fica murmurando pelos cantos, todo dia. Porque o que faz a gente murmurar nessa vida, irmão, é aquilo que ainda a gente não conquistou, aquilo que ainda Deus não falou, que Deus não respondeu. Então é porque a nossa alegria está nisso. Então a gente fica triste, amargurado, revoltado, e começa só a murmurar, e reclamar, não é? Porque Deus não fez isso, porque Deus não está vendo. Mas quando o meu coração está em Deus, quando a minha alegria está em Deus, eu descanso em Deus, eu espero em Deus, eu deixo Deus trabalhar, eu deixo Deus fazer no tempo dEle. Amém? E Deus vai se incumbir de me suprir em todas as áreas, me suprir emocionalmente, me suprir espiritualmente, me suprir fisicamente, materialmente, enquanto eu me alegro nele, enquanto eu descanso nele. Amém, irmãos? Foi mais ou menos essa palavra, não é, que Deus falou aqui quinta-feira, a saber esperar nele. Amém? A não negociar as coisas inegociáveis por causa da pressa. Estou desesperado, Deus não falou, e eu corro para lá e para cá, eu estou tentando resolver esse problema. É assim que acontece, irmãos. Mas Deus está falando aqui com a gente, que nosso coração precisa estar primeiro nele. Amém? Amém, irmãos? Como a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? E esse princípio aqui que Davi está falando está mais ou menos dentro disso, não é? Porque quando Deus é a nossa prioridade, Ele também é nosso maior desejo, é o nosso, nosso maior prazer, a nossa maior alegria. Amém, irmãos? Amém? Não tem gente que fica o ano inteiro esperando chegar às férias? Tem gente, não tem, que fica a expectativa da pessoa chegar às férias. Eu não vejo a hora que chega às férias. Eu não vejo a hora porque eu vou viajar, eu vou passear, porque eu estou cansado de trabalhar. Entende? A alegria dele está nisso. Então a nossa alegria vai ser uma vez por ano, uma semana, talvez 2. E Deus está dizendo, você pode ter alegria todo dia. Amém? Se você quer ter alegria todo dia, você tem que colocar a sua alegria em mim. Porque se você colocar nas coisas, você não vai ser uma pessoa alegre nunca. Ou você vai ser, de vez em quando você vai ser alegre. Mas quem coloca a sua alegria em Deus, é alegre todo o tempo. Amém? Não depende das circunstâncias, porque o coração dele está em Deus. A confiança dele e a alegria está em Deus. E Deus vai suprir, vai se incumbir de suprir todas as suas necessidades. Amém, irmãos? E aqui Davi também, essa palavra também revela
que é dessa forma que a gente vai ver Deus agindo e trabalhando a nosso favor. Amém? Quanto mais o seu coração se alegra em Deus, mais Deus tem prazer em trabalhar em seu favor. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Parece assim algo muito forte, não é? Parece algo que realmente é assim, Deus é uma promessa, é uma promessa. Amém, irmãos? Eu não estou falando muito voltado nisso hoje, porque eu creio que quando o nosso coração realmente está em Deus e se alegra em Deus, a gente nem está tão preocupado assim no que Deus vai fazer, porque a gente vai estar se deleitando em Deus. Entende o que é essa palavra deleitar? É muito forte, irmãos. Não é só esperar. Tem algumas promessas que você espera no Senhor, né? Muitas vezes foi ensinado aqui já, espera no Senhor. Tenha paciência, espere em Deus, porque Ele vai te ouvir. Mas nessa noite nós estamos falando em se alegrar em Deus. É mais do que esperar, é esperar com alegria. Amém? Enquanto você espera, você vai se alegrando nele, vai encontrando motivos para ter prazer em Deus. Amém, irmãos? E Deus, irmãos, é mais do que, sabe, Deus é tão profundo, Deus tem tantas coisas para revelar para a gente. Deus tem mais coisas que você pode imaginar. Deus tem mais coisas do que tudo que tem num supermercado. Imagina todas as coisas que tem num supermercado, não é? E quem aprendeu a ter prazer nas comidas, assim, quando ele entra no mercado, ele vai atrás das coisas mais gostosas, não é? Ele acha coisas assim que ninguém, às vezes, né, aqueles mais, aquelas pessoas assim que não comem muito, não tem muito prazer assim em comida, ele nem sabe que existe aquilo, mas né, a pessoa que sabe saborear uma boa comida, ele acha um monte de coisa. E assim também é a gente, quando a gente também aprende a ter alegria em Deus, irmãos. Você vai descobrir coisas em Deus, coisas a respeito de Deus, coisas do caráter de Deus, que muitas vezes você não imaginava. Amém? Você crê nisso? Amém, irmãos? E é disso que essa palavra está falando. Deus é muito mais do que você pode imaginar. Amém? Deus tem muito mais coisa a revelar para nós do que a gente pode imaginar. E essa alegria, irmãos, é abundante. Deus está ensinando aqui um princípio de como ser alegre, de como se alegrar, de como encontrar razões para se alegrar nessa vida. E Deus está dizendo, é em mim. Você quer se alegrar? Se alegra em mim, se alegra em Deus, e você vai ser feliz, e você vai provar das delícias que Deus tem para a sua vida, para a sua alma. Amém, irmãos? Isso é poderoso, não é? E isso também traz descanso para a nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Deleita-te, tenha prazer. Você já viu alguém ter prazer em algo assim, com tensão, com cansaço? Não. Deleitar-se, fala assim de um prazer assim, enquanto você descansa, não é? Deleita-te no Senhor. Amém? Deleita-te no Senhor. Tenha prazer e descanso em Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Amém, queridos? Nós estamos num mundo, não é? Cheio de coisas que nos seduzem, que, sabe, de coisas de manjares, de coisas que a nossa carne deseja, mas muitas vezes são caminhos de dores, são caminhos de sofrimentos, de frustração. E Deus está ensinando aqui um princípio de como viver, de como se livrar dessas ciladas, não é? Desse mundo, da gente colocar tanta expectativa em certas coisas e se tornar uma pessoa frustrada. Amém? Deus está mostrando aqui um princípio realmente de como a gente ter felicidade e alegria. Amém, irmãos? E você vai ver a abundância de Deus na sua vida. Amém?
Amém, queridos? Abra comigo no livro de Abacuque, no Velho Testamento, para frente aí de Salmos. Finalzinho do Velho Testamento. Uns 3 livros antes de Mateus, do Novo Testamento, Abacuque 3, versículo 17. Abacuque, está na Bíblia, irmãos. É uns 3 livros antes de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Preste atenção, é bem conhecido esse texto aqui, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui nessa noite. Diz assim, o profeta Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe ou minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Dá para entender agora do que nós estamos falando aqui nessa noite? Ainda que falte tudo na sua vida, você pode ainda assim encontrar alegria em Deus. Amém? Abacuque está dizendo, ele não está dizendo, olha, faça essa experiência, ele está dizendo, eu me alegro, eu faço isso na minha vida. Amém, irmãos? Está entendendo? Ainda que falte tudo, ainda que minta o fruto, né? Ainda que não venha o fruto da oliveira, que o campo não produza o alimento, que as ovelhas sejam exterminadas e não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Essa é uma disposição do coração, que não depende das circunstâncias, é uma disposição do nosso coração. Eu decidi me alegrar em Deus. Haja o que houver, vou me alegrar em Deus. Isso é uma disposição, é uma posição que a gente toma pela fé. Vou me alegrar em Deus. E a gente exercita isso dia a dia. E a gente vai aprendendo a se alegrar em Deus. Amém? Amém, irmãos? Ainda que tarde isso ou aquilo na tua vida, ainda assim você vai se alegrar em Deus. Amém, irmãos? Amém? Isso é possível. É possível a gente alcançar isso. Eu quero dizer para você que isso é possível. Abacuque está dizendo que ele vai se alegrar em Deus, mas não para nisso. Sabe o que ele diz? Eu não vou só me alegrar em Deus, eu vou exultar no Deus da minha salvação. E sabe o que a palavra exultar significa? Demonstrar grande júbilo. Sabe quando você tem uma explosão assim? Sabe quando você dá aquele glória a Deus assim? Quando algo muito bom acontece na sua vida? Abacuque está dizendo que ele dá esse glória a Deus, que ele exulta no Deus da salvação dele, mesmo quando tudo é contrário. Amém? Amém, irmãos? Eu quero dizer para você que Deus nos capacitou a isso, que o Espírito está pronto, como Jesus disse. A carne é fraca, irmãos, mas o Espírito está pronto. O que Deus está falando aqui é para o Espírito, não é para a carne ou sangue. Essa palavra é para o Espírito, e o Espírito está pronto a isso. Amém, irmãos? Deus não nos deu coisas que nós não podemos fazer. Deus não dá luta maior do que nós podemos suportar.
Amém? Deus é que está dando essa estratégia, e glorifique a Deus nessa noite, irmãos, porque é Deus que está te dando essa estratégia. Deus está te revelando coisa hoje, que no Espírito você pode ser uma pessoa alegre nele, que no Espírito você pode exultar no Deus da tua salvação, você pode ter uma explosão de júbilo, enquanto tudo é contrário na tua vida. Você pode encontrar esse lugar para exultar no Deus da tua salvação. Exultar não é? É demonstrar grande júbilo. Amém, irmãos? Na nossa carne, a gente dá júbilo, a gente tem uma explosão de júbilo quando algo bom acontece. Mas o Espírito está pronto a dar um grande júbilo enquanto tudo é contrário. Amém? Amém, irmãos? Pela força de Deus, o Espírito de Deus sobre a nossa vida, irmãos, pode produzir isso. Se você é obediente à palavra, se você diz: Deus, eu vou me alegrar no Senhor, você toma um passo de fé, e Deus vai te capacitar a isso. Amém? Amém, irmãos? Deus se alegra nisso. Deus, Ele responde, irmãos, a nossa fé. Quando se você decidir andar dessa maneira, Deus vai demonstrar, manifestar o poder dele na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Então, toma posse disso nessa noite, e você vai achar na Bíblia várias passagens. Olha, abre comigo agora em Atos, já vou terminar, para a gente encerrar. Atos capítulo 2, falando aqui de Davi. Atos capítulo 2, 25. Diz assim, Atos 2, 25. Dele disse Davi. Aqui está falando, Deus mesmo disse a respeito de Davi, é isso que está falando aqui. Dele disse Davi, ou seja, o próprio Deus deu testemunho de Davi, que dizia: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado. Essa era uma declaração de Davi. E ele diz: por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, bradou de júbilo, ainda a minha carne há de viver em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Amém? Amém, irmãos? Preste atenção. Quando você escolhe viver dessa maneira, você vai desfrutar de uma comunhão íntima com Deus. Amém? Quando você escolher se alegrar em Deus, ao invés de murmurar, ao invés de ficar pelos cantos, você encontrar razão para se alegrar em Deus, você vai desfrutar de uma íntima comunhão com Ele. Davi disse: eu contemplo Deus à minha direita, eu desfruto da comunhão com Deus, porque o meu coração está nele, e eu percebo Deus em todo o tempo na minha vida, por isso eu exulto nele. Amém, irmãos? Quando você tem esse coração, você vai perceber Deus em cada momento da sua vida, em cada detalhe você vai ver Deus presente na sua vida, e você vai se alegrar, você vai ter motivos para se alegrar em Deus. E é disso que eu estou falando nessa noite, irmãos. Às vezes nossos olhos estão fechados para ver as obras de Deus. Amém? Por causa da nossa incredulidade, por causa da murmuração da nossa boca, os nossos olhos se fecham para ver as obras de Deus.
Mas as pessoas que caminham dessa maneira, pela fé, as pessoas que resolvem se alegrar em Deus, irmãos, os olhos delas estão abertos para ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Quando a gente caminha pela fé, a gente vai vendo a glória de Deus na nossa vida. Nós vamos vendo a mão de Deus na nossa vida. E a gente vai glorificando a Deus. E a gente vai se alegrando em Deus. E a gente vai dando glória a Deus. Amém? E é disso que fala lá de Abraão, né? Porque Abraão, ele creu contra a esperança. Abraão creu mesmo quando tudo era contrário. E ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Amém? Podemos dizer que Abraão se fortaleceu na fé, se alegrando em Deus, dando glória a Deus. Quem dá glória a Deus, irmãos, é porque está se alegrando em Deus. Você concorda? Ninguém dá glória a Deus quando o coração está triste, quando o coração está amargurado e contrariado. Quem dá glória a Deus é porque está se alegrando em Deus, é porque está encontrando razões para se alegrar em Deus. E quando a gente dá glória em Deus na luta, irmãos, Deus nos fortalece, Deus, Ele se manifesta na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Quem dá glória a Deus, é porque está vendo a glória de Deus. E isso é o que a fé proporciona para a gente. Se creres, verás a glória de Deus. Caminha pela fé. Essa é uma palavra para quem crê. Se alegrar em Deus na hora da luta é algo que precisa crer. Com o coração se crê. Creia no coração. A palavra está dizendo para você se alegrar em Deus, se alegre em Deus pela fé. E você vai ver a glória dele. Amém, irmãos? Então, Deus está dando uma receita para você hoje. Amém? Porque certamente se fosse na televisão, não é, uma propaganda de um remédio que alegrava o coração, você corria a comprar. Mas não existe esse remédio, não é? E seria um remédio para alegrar a carne, a alma. Mas Deus tem essa alegria para alegrar tanto alma, corpo e espírito. Amém? Você não vai encontrar em lugar nenhum, você não vai encontrar em farmácia nenhuma esse remédio, esse produto. Porque esse é produzido mesmo do Espírito. É algo que só a fé pode produzir, meu irmão. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Assim como eu sempre falo aqui, eu gosto de falar disso, né? Que Deus tira a força da fraqueza. Eu quero dizer que nessa noite que Deus também te capacita a tirar a alegria da tristeza. Dos momentos de tristeza, você pode tirar alegria em Deus. Você pode rir, não é? De uma situação contrária, porque Deus é que vai suprir essa alegria no teu coração. Amém, irmãos? Mas quando a gente guiado pela alma, a gente é almático, então a gente está igual aquele cara, né, que fica com a plantinha, bem me quer, mal me quer. Acho que Deus não me quer. Não, Deus me quer, Deus não me quer. Se acontece uma coisa boa, Deus me quer. Se acontece alguma coisa contrária, você já acha que Deus não te ama, então Deus mal me quer. Entende? Isso é a alma. Mas na fé, irmão, nós podemos andar de glória em glória. Nós podemos desfrutar de uma alegria sobrenatural. O que nós estamos falando aqui é sobrenatural. E precisa andar pela fé. E nós podemos alcançar apenas pela fé. Mas é preciso crer. É uma promessa. Amém? Abraão precisou crer, não foi? Não foi? Não alcançou a promessa porque creu? Abraão foi o pai da fé. Foi justificado pela fé. Porque ele creu no que Deus falou. E você precisa sair daqui hoje crendo nisso que Deus está falando para você hoje. Para que você seja justificado. Para que essa palavra tenha efeito na tua vida. Para que Deus se manifeste por meio dessa palavra no teu coração. Deus vai tirar da tristeza aí do teu coração, Deus vai te dar alegria. Amém? É isso que Deus está falando hoje. Se você tem sido uma pessoa triste por causa das circunstâncias, Deus está dizendo, não,
Não é assim. Amém? Você precisa se alegrar em mim. Eu vou dar conta. Eu vou satisfazer. Eu vou trabalhar nas circunstâncias. Mas dentro do teu coração, você precisa ter alegria. Amém, irmãos? E é isso que você precisa receber nessa noite. Se alegre em Deus. Deus está dizendo que nós precisamos ter alegria em viver na comunhão com Deus. Viver, servir a Deus não pode ser uma coisa de tristeza e de fardo e de dores apenas, mas tem que ser de alegria. Amém? Então recebe essa palavra nessa noite, tome posse pela fé, e você vai, se você procurar na Bíblia, você vai achar em muitos lugares que vai falar disso que nós estamos falando aqui hoje, de homens que exultaram em Deus, que encontraram razões para se alegrar, para dar grande júbilo, brados de grande júbilo em Deus, mesmo nas situações adversas, mesmo passando por sofrimento. Então toma posse disso nessa noite. Amém? Tem alegria em Deus. Amém? Tem alegria em Deus. Amém? Coloque o teu coração nele e você vai experimentar isso na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé.